Como inovar no TCC? Com 4 passos, você vai fazer uma apresentação memorável. Stop, take it slowly, darling. This time Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificação pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Todas as faculdades têm os seus desafios, suas provas complicadas, seus trabalhos difíceis, mas nenhum deles se compara ao tão temido TCC. E como você pode inovar na sua apresentação pra você tirar aquele 10 que você tanto sonha? Como convencer a banca que você merece ser aprovado? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que inovação pode se dar em diferentes aspectos. Pode ser uma inovação em design, pode ser uma inovação na forma de se apresentar, pode ser uma inovação na dinâmica. Enfim, você precisa ter em mente que talvez você não consiga inovar em um ponto por algum motivo, mas isso não significa que você não pode inovar em outro. E por que é que eu tô falando isso? Pode ser que, dependendo do seu curso ou da sua banca, você não consiga fazer alguma coisa tão diferente assim. Vamos supor que você faça direito e a sua banca é formada por professores que não são assim tão abertos à inovação. Vai ser mais difícil você conseguir convencê-los com uma apresentação mais diferentona. Então o passo 1 é: conheça muito bem a sua banca. Como eu vou conhecer a minha banca, Boneto? Poxa, eu esperava mais de você, hein? Coloca essa mente aí pra funcionar, vai. Mas eu vou te ajudar. Pega as referências de outros professores. Chega naquele professor que você gosta, se é que você gosta, né, de algum professor. E aí, professor, beleza? Sabe aquele outro professor lá? Aquele japa? Então, ele tá na minha banca. Como ele é? Ele é tranquilo? Ou ele é mais carrasco? Enfim, vai perguntando dele. Vai montando mais ou menos o perfil daquele professor. E aí você faz com os outros professores da sua banca também. Aí a gente vai pro passo 2. Depois de você sondar os professores que vão estar na sua banca e tiver mais ou menos uma ideia do perfil deles, aí você vai começar a planejar a forma de como você vai apresentar. Caso a sua banca for de professores mais abertos à inovação, você pode inovar, por exemplo, no design, usando um design diferente, com cores relacionadas às sensações que você quer passar. Agora, voltando para aquele exemplo em que você faz o curso de direito e os seus professores não são assim tão abertos à inovação, não significa que você não pode inovar na sua apresentação. Ela pode ter um design um pouco mais clássico, um pouco mais sóbrio, mas você pode inovar na forma como você vai apresentar. E para isso você pode fazer o uso do storytelling ao seu favor. Ao invés de você só relatar o que aconteceu, as decisões que você tomou durante a confecção do seu trabalho, você pode contar uma história de como você chegou a essas decisões. Olha a diferença. Nós vamos falar sobre o YouTube. Os objetivos gerais são esses, os objetivos específicos são esses. Exemplo 2. Eu e meu amigo Fred aqui sempre conversávamos sobre o quanto nós gostamos do YouTube. Um belo dia a gente estava assistindo o filme A Ilha do Medo e uma cena fez a gente ter um estalo. Então a gente decidiu falar sobre como as ferramentas do YouTube te ajudam a desenvolver o negócio. Com isso a gente descobriu que a gente poderia falar com o objetivo geral que a gente pode analisar X coisa. E a gente descobriu também que a gente pode analisar como objetivo específico tal coisa. Percebe a diferença? Sabe por que essa técnica é tão poderosa? Eu quero que você pense bastante e me responda o seguinte: o que você comeu exatamente há um mês atrás? with me, darling. Sway. Difícil? Pode ser que você seja algum extraterrestre aí, né? Não tô tirando essa possibilidade e você talvez se lembre do que você comeu exatamente há um mês atrás. Mas, se você for uma pessoa normal, o que eu acredito que você talvez seja, é bem provável que você não se lembre. Agora eu vou te fazer outra pergunta e eu quero que você pense aí. Se você já assistiu, leu ou já ouviu falar da história dos 3 porquinhos, na sua infância provavelmente, você se lembra dessa história? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Se você assistiu, você se lembra da história do Rei Leão? Da Branca de Neve. Se você se lembrou de qualquer uma dessas histórias, eu quero que você pense o seguinte: você se lembrou de uma história que você provavelmente viu quando você era criança, sei lá, 20 anos atrás, e você não se lembrou de uma coisa que aconteceu há um mês atrás. Por quê? Porque essas histórias criaram uma conexão emocional com você. E o que você comeu há um mês atrás
Não. E quando a gente cria uma conexão emocional, a gente não esquece assim tão fácil não, hein? Automaticamente a gente cria uma imagem no nosso córtex pré-frontal. E isso perdura mesmo depois de 20 anos. Por isso o sentimento de nostalgia é tão forte quando a gente começa a se lembrar de algumas coisas da nossa infância. Às vezes parece até que a gente lembra da sensação daquela experiência. O mesmo acontece quando a gente tem um trauma. A conexão emocional é tão forte que a gente não esquece. Quando a gente conta uma história, a gente consegue ilustrar uma cena na cabeça de quem nos assiste. E dependendo da forma de como a gente conta essa história, a pessoa pode criar uma conexão emocional com ela e... bingo! Ela não esquece mais. Por isso é sempre recomendável você contar uma história ou algumas histórias durante a sua apresentação. É lógico, ela tem que ter um objetivo e ela tem que englobar todos os pontos que uma apresentação de TCC tem que ter. O próximo passo então é escrever um roteiro. Escreva o que você vai falar. Isso vai te fazer lembrar de todos os pontos que você precisa para contar a sua história. E por fim, mas obviamente não menos importante, treine a sua apresentação. Treine mesmo. Você vai precisar treinar para você falar. Primeiro porque você vai precisar saber quanto tempo você está levando durante a sua apresentação. Porque você tem um tempo para apresentar e não convém você usar esse tempo de forma inadequada. Além disso, o treino faz com que você fique mais fluente. Você consiga lembrar de todos os pontos da sua apresentação. Sem você precisar ficar pensando, tentando lembrar cada ponto. Então treine até você perceber que você está falando sem gaguejar, sem se esquecer de nenhum ponto da sua história e dentro do tempo certinho estipulado para você apresentar. Eu tenho certeza que seguindo esses passos, a sua apresentação vai ser épica. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ajude-o a crescer. Compartilha também com todos os seus amigos para eles saberem essas dicas, esses passos para fazerem uma apresentação top para o TCC deles. Me siga em todas as redes sociais para ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais.